Há um tempo atrás a gente soltou um vídeo aqui no canal, para ser bem específico, em 2023, falando sobre o âncora da CNN Brasil, Leandro Magalhães, um repórter pernambucano que inclusive passou por várias TVs, tanto aqui do Nordeste quanto inclusive veículos da mídia nacional, que foi assessor especial dentro do PP, Partido Progressistas, de um deputado, inclusive, ligado ali ao bolsonarismo, e que só deixou o cargo de assessor em 2020 porque estava com a passagem assinada para trabalhar na CNN Brasil, segundo fontes dos bastidores da política, colocado lá a pedido do Jair Messias Bolsonaro. No vídeo que eu fiz aqui, inclusive, ainda em 2023, a gente mostrou um trecho de uma entrevista que um determinado colega do Leandro Magalhães, em uma TV aqui do Pernambuco, aqui no Nordeste, não aqui em Sergipe, mas aqui no Nordeste, teve com o Bolsonaro, onde ele falou o seguinte: eu já trabalhei com o Leandro Magalhães, o seu pupilo. Pesquisa que tem vídeo aqui no canal sobre isso que vocês vão ver. E o Leandro Magalhães, olha que ironia do destino, é citado na delação do Mauro Cid como sendo alguém que teria acessado alguns materiais ali, que poderia comprometer o ministro Alexandre de Moraes e que teria ligado para o presidente Bolsonaro à época para falar: ó, a gente pegou um material aqui, a gente está estudando se a gente pode fazer uma matéria ou não. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque não é de hoje que eu venho dizendo que veículos da mídia tradicional, como a CNN Brasil, têm dado suporte ao Jair Messias Bolsonaro e que, apesar de não serem todos os jornalistas, uma parte significante do veículo tem se atuado para, de alguma maneira, viabilizar uma possibilidade do Bolsonaro não tenha cometido crime e perseguir as pessoas que estão apontando os crimes cometidos pelo Bolsonaro, inclusive com a ajuda de âncoras como Leandro Magalhães. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, muita gente ficou ali achando estranho ainda em 2023, né? Acredito que em março ali, quando veio a público a informação de que um repórter da CNN Brasil, chamado Leandro Magalhães, também conhecido, de acordo com os próprios colegas dele de TV aqui no Nordeste, como o pupilo do Bolsonaro, diz que teve acesso de forma exclusiva há mais de 60 horas de gravações ali envolvendo a invasão do Palácio do Planalto, e que inclusive tinha as imagens ali do GSI, e que ele conseguiu compilar mais de 60 horas de gravação em alguns minutos de vídeo, colocou na CNN Brasil, e de forma estranha, inclusive, os indivíduos ligados ao GSI que ajudaram os golpistas, dando água, abrindo as portas, inclusive, tinham o rosto borrado, e as pessoas que em tese deveriam ter o rosto borrado estavam com o rosto à amostra. Na época eu fiz o vídeo aqui, questionei isso, inclusive, apontei algumas incongruências. A Dani Lima, que estava na época na CNN Brasil também, bateu de frente com o próprio colega e ajudou a desmascarar todas as falcatruas ali, onde ficou meio que evidenciado que o Leandro Magalhães teria supostamente recebido esse material do Bolsonaro quando veio com o Bolsonaro dos Estados Unidos da América para o Brasil. Para quem não lembra, quando o Bolsonaro perdeu a eleição, ele foi para os Estados Unidos da América no final de 2022, regressou em março de 2023, e o Leandro Magalhães teria ficado lá neste período acompanhando a estadia do Bolsonaro lá. Quando o Leandro Magalhães assumiu, inclusive, o posto na CNN Brasil, quando a CNN Brasil passou a funcionar aqui no Brasil em março de 2020, se veio à tona depois da informação de que ele teria sido indicado em tese pelo Bolsonaro e que ele é intocável na CNN Brasil. Tanto que toda vez que tem uma entrevista exclusiva com o Bolsonaro, o porta-voz sempre é o Leandro Magalhães. E aí, quando aconteceu a divulgação daquele material, ainda lá em abril, não em março, nem em abril de 2023, eu falei que algo estava muito errado, porque primeiro, não tinha como ele ter analisado em poucas horas mais de 60 horas de imagens como ele falou que analisou. Na época, a gente contou ali, pelo cálculo que ele falou, ele teria tido supostamente 11 horas para poder analisar 60 horas. Então, alguma conta não fechava. E ele divulgou o material com exclusividade, dizendo que o G. Dias e que o governo Lula teria sido, em tese, conivente de alguma maneira com o golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. E aí, na época, a revista Fórum trouxe esse material aqui, ó. Jornalista da CNN que vazou imagem foi assessor de líder do PP que tem elo histórico com Bolsonaro. Leandro Magalhães, inclusive, ele tá bem diferente, né? Que ele fez implante capilar, tá bem diferente hoje, não tá assim não, tá até mais jovem, inclusive. Leandro Magalhães, que recebeu as imagens das câmeras de segurança do Planalto, omite do currículo passagem pela Câmara. Bolsonaro falou com exclusividade a ele que iria trabalhar por CPI do 8 de janeiro, ou seja, ele conseguia
várias entrevistas exclusivas com Bolsonaro. Inclusive, quem era, Carlito? O deputado que o Leandro Magalhães trabalhou. Ele trabalhou para o deputado Eduardo da Fonte, do Pernambuco, e atuou na Câmara dos Deputados entre 2016, entre novembro de 2016 e janeiro de 2020, quando ele migrou ali, evidentemente, para a CNN Brasil, né? Que apesar de não estar funcionando ainda como canal aberto, né? Como canal aberto que eu quero dizer, com acesso, onde você consegue assistir, já estava com toda a estrutura montada no Brasil e ele já estava, em tese, ali fazendo parte da equipe também. Carlito, você tem como provar que ele trabalhou para o deputado Eduardo da Fonte? Tenho, tá aqui, inclusive, o registro do vínculo dele, tá aqui, ó, Leandro Magalhães da Luz, tudo direitinho, o cargo que ele ocupava aqui, né, o cargo especial que ele ocupava, tudo direitinho, e ele é citado pelo Mauro Cid na delação do Mauro Cid. Mas citado como, Carlito? Segundo o Mauro Cid, ele teria procurado o Bolsonaro para dizer que ele tinha recebido uma gravação de um encontro que o ministro Alexandre de Moraes teria tido em 17 de outubro de 2022 com representantes da coligação Frente Brasil da Esperança, que reunia inclusive Partido dos Trabalhadores, PV e PCdoB, se não me falha a memória. E que ele teria ligado para o Bolsonaro e falou: ó, presidente, chegou aqui de uma fonte a gravação de um áudio envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, onde ele diz que vai fechar veículos de esquerda, como TV, rádios, sites. Só que não era verdade, não tinha nada disso. E ele disse que estava fuçando ali para ver se estava alguma matéria. Palavras do Mauro Cid, tá? Sobre um arquivo de áudio identificado no material apreendido quando do cumprimento de medida cautelar em desfavor do colaborador, relacionada a uma reunião que ocorreu entre o ministro Alexandre de Moraes e integrantes da coligação Frente Brasil da Esperança, a referida reunião, de acordo com fontes abertas na agenda formal, ocorreu na data de 17 de outubro de 2022. Indagado, isso aqui o delegado perguntando ao Mauro Cid, tá? Indagado sobre quais informações tem a fornecer em relação à referida gravação, principalmente como recebeu, de quem recebeu, qual foi o contexto e qual foi o procedimento, respondeu o quê? O que é isso aqui, né? A polícia encontrou no computador do Mauro Cid, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui que minha garganta tá ardendo. A polícia encontrou no computador do Mauro Cid um arquivo de áudio de uma suposta reunião que o ministro Alexandre de Moraes teria tido com a coligação Frente Brasil da Esperança, onde ele supostamente teria dito que fecharia veículos de mídia da direita, como TV e jornais, rádio e jornais, por exemplo. E aí a polícia perguntou de quem é que ele tinha recebido esse material, e ele respondeu, né? Que foi de um repórter que acredita ser Leandro Guimarães, que na verdade é Leandro Magalhães, da CNN. Fez contato com o então presidente Jair Bolsonaro, dizendo que tinha um áudio de uma reunião que uma fonte passou para ele e que o ministro Alexandre de Moraes dizia que iria fechar as mídias de direita, rádios, televisões de direita, que eles estavam analisando para verificar se realmente aquilo poderia dar matéria ou, dar matéria ou alguma coisa. Que depois de um tempo, não se lembrando o período temporal exatamente, o referido repórter entregou pessoalmente ao colaborador, que é o Mauro Cid, a gravação em um pendrive, que o colaborador ouviu a matéria, que o pendrive, né, e que ouviu também do próprio repórter, que não tinha nada, que o colaborador em seguida disse ao presidente, não tem nada aqui, e que Jair Bolsonaro disse, ah, então tá. Em seguida ele falou, passa para quem você quiser, passa pro Leandro, passa aí pro pessoal, que então o colaborador passou para as pessoas identificadas na investigação. E se passou para a referida gravação para os comentaristas, Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo. E ele respondeu que sim, que deve ter passado também para alguém da Jovem Pan, que se recorda que na época tinha dito que a Jovem Pan era o grande foco. Olha que interessante, ninguém sabia disso, né? Nenhum de nós sabemos disso. Que posteriormente o assunto morreu, pois não tinha nada nos áudios. Indagado se passou os áudios da maneira espontânea ou se a pedido do presidente Jair Bolsonaro, ele respondeu que foi o então presidente Jair Bolsonaro quem pediu para passar a gravação clandestina às pessoas da mídia relacionada ao mesmo espectro político. E aí tem aqui interessante o material que eu quero mostrar para vocês, ó, que foi uma entrevista exclusiva que o Leandro Magalhães fez alguns meses atrás, onde o Bolsonaro dizia que não iria fugir do Brasil. E, mais uma vez, né, como a gente já traz aqui, ó, tá aqui, ó, mais uma vez é a prova desta relação muito próxima do senhor Leandro Magalhães com o Bolsonaro. Olha aqui, inclusive tá diferente, né? Esse é o Leandro Magalhães de 2020 e este é o Leandro Magalhães de agora, com implante capilar, mais cabelo, né?
apontado inclusive até hoje como o pupilo do Bolsonaro. Vocês entenderam, meu amigo, o que o presidente Lula enfrentou em 2022? Você entendeu o que a gente do campo da esquerda enfrentou em 2022? Hoje a gente tem Metrópolis, Folha de São Paulo, parte da CNN Brasil, por exemplo, tentando descredibilizar o ministro Alexandre de Moraes e tentar criar algum tipo de proteção para o Bolsonaro. Não vai acontecer, o Bolsonaro cometeu crime, não tem legalidade por parte do ministro Alexandre de Moraes. Se tivesse tido alguma ilegalidade, já teria sido descoberta. Porque é interessante, inclusive, que em uma dessas delações, eu não sei se é nessa aqui, ó, é passado, inclusive, eu acho que é em outra, né? Porque eu já li aqui as várias delações do Cid que tem aqui. Nem eu mais sei quantas tem aqui. Inclusive, como eu falei pra vocês, tô maratonando em gravação, a hora aqui, aí. São 1h26 da manhã, a gente tá aqui gravando o vídeo. 1h26 da manhã do dia 20 de fevereiro, né? Da quinta-feira. E ele fala aqui, inclusive, que o Bolsonaro e pessoas ligadas à mídia, entre eles ali a CNN, ligada à Jovem Pan, tinha um infiltrado no TSE, que eu acredito hoje que seja o Eduardo Talhaferro. Vocês lembram do Eduardo Talhaferro? Lembra dele? Daquela história de que o Xandão teria violado o rito legal do processo que os bolsonaristas tentaram dizer e que não colou, né? Não colou. O próprio Ives Gandra, né, que é utilizado pelos bolsonaristas para poder dar a validade, a interpretação abilolada do artigo 142 para poder dar um golpe de Estado, ele mesmo falou que não teve ilegalidade nenhuma promovida pelo ministro Alexandre de Moraes em momento algum. Só para vocês terem noção de como é que eles viajaram na maionese nesse ponto. Mas vocês entenderam que a CNN Brasil, junto com o repórter Leandro Magalhães, junto com o Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e a Jovem Pan, davam suporte para o Bolsonaro. Como é que um repórter recebe o material e liga? Ó, Bolsonaro, recebi o material aqui, fica tranquilo aí, viu? A gente tá pesquisando aqui se dá matéria ou não para te salvar. Viu? A gente vai fazer aqui a matéria contra o Xandão, aí olhar o material e falar, poxa, infelizmente não deu em nada, mas toma aqui, ó. Se você quiser usar esse material, você pode usar. Olha o nível, meus amigos. Quando eu falo para vocês que a gente precisa fortalecer veículos da mídia de esquerda independente, é por conta disso. Olha o que está acontecendo nesse momento. Times Brasil, né, que é a CNBC Brasil, que é ligada ali inclusive ao bolsonarismo. A gente tem a CNN Brasil ligada ao bolsonarismo. A gente tem a Jovem Pan ligada ao bolsonarismo. A gente tem a Rede TV ligada ao bolsonarismo. A gente tem vários veículos ligados ao grupo Disney do Brasil ligados ao bolsonarismo. A gente tem a Rádio Itatiaia ligada ao bolsonarismo e de certo modo dentro do mesmo grupo ali entre sócios, amigos, conhecidos que envolvem Transamérica, outros veículos ligados ao grupo Disney, mais CNN Brasil, Rádio Itatiaia, eles querem controlar a narrativa. A última pedra no sapato da extrema-direita global é o Brasil no que diz respeito à defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Nem mesmo os Estados Unidos da América tiveram o peito de fazer com o Trump o que a gente está vendo a justiça brasileira fazer no Brasil com os golpistas do 8 de janeiro de 2023. Aqui a lei funciona. Aqui o bandido golpista que organizou atos para poder tentar acabar com a democracia, impedir a posse do presidente legitimamente eleito e empossado, vai ser responsabilizado. Naquela bodega, naquele cabaré sem ordem chamado Estados Unidos da América, a lei não foi cumprida e nem será. E peço de novo a vocês nesse vídeo aqui, ignore esse papo de que o Trump está processando o Xandão. E o advogado do Xandão deu até entrevista, o advogado do Trump, né, que está processando o Xandão, deu até entrevista, inclusive, à CNN Brasil. Adivinha para quem? Vou dar uma dica. A gente conhece ele como o pupilo do Bolsonaro e ele ligou para o Cid e para o Bolsonaro para dizer que tinha tido acesso a uma gravação onde poderia comprometer o Xandão, mas na moral, no final das contas, né, no frigir dos ovos ali, para acabar com a moral do que eles queriam tentar fazer, ficou claro que não tinha nada contra Xandão. Tinha nada contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí o advogado do Trump veio dizer que Xandão quis impor a lei brasileira nos Estados Unidos da América e não tem nada disso, é mentira. Não foquem nisso, não façam vídeo falando sobre isso. Não vamos cair na narrativa dele, a gente tem de pautar o debate. E o debate neste momento é que Bolsonaro será preso assim que chegar dentro do tempo hábil legal no que diz respeito à condenação, ao transitado e julgado, ou se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, porque eu acredito que já passou da hora de se pedir a decretação da prisão preventiva do Bolsonaro. Se fosse qualquer outro indivíduo, já teria tido a sua prisão preventiva decretada na minha análise. Não foi ainda para não dizer que está tendo uma perseguição, mesmo a gente sabendo que ele vai dizer que está tendo perseguição. Essa é a grande realidade. Em 2022, a gente lutou contra
praticamente todos os veículos da mídia que odeiam a esquerda, em específico o Lula, que apoiaram o Bolsonaro, fora a máquina pública que estava toda mobilizada ao lado do Bolsonaro, apoio financeiro de empresários, muitos empresários bandidos, inclusive ligados ao agronegócio. Eu até recomendo que o governo Lula depois faça uma lista para saber quem são os empresários ligados ao agro, que financiaram a tentativa de golpe de Estado, para que eles passem a fazer parte ali de uma lista de empresários que não possam ter acesso ao chamado Plano Safra, que é aquela linha de crédito que a gente sabe que tem para pessoas ligadas ao agro com juros baixíssimos ou praticamente nenhum. Reflitam sobre isso, meus amigos. Fortaleçam veículos da mídia independente. Se puder colaborar com o nosso trabalho aqui para a gente ampliar nossa rede de informação, contratar mais pessoas, mobilizar mais gente aqui, ó. Tá aqui o nosso Pix, basta apontar o celular para esse QR Code. Se você não conseguir fazer a leitura do QR Code, basta você digitar esse endereço aqui, né, que é o nosso endereço de Pix, ou historiadoroficial@gmail.com, que você vai estar ajudando o nosso trabalho, tá bom? Tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado. Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e deixa like, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.